Imagine você passar a vida inteira construindo patrimônio. Você trabalhou, você economizou, você comprou um imóvel e talvez tenha até adquirido uma segunda propriedade para gerar renda. Organizou a família e sempre acreditou que no futuro esses bens eles seriam transferidos aos seus filhos de maneira relativamente simples e barata, até descobrir que essa transferência deve ficar ainda mais cara. Esse receio está levando milhares de brasileiros aos cartórios. As escrituras públicas de doação de imóveis alcançaram o maior volume da série histórica em 2025. Foram mais de 185 mil atos, um crescimento de quase 60% em comparação a 2020. E o movimento não parece ser apenas uma coincidência. Muitas famílias estão tentando antecipar a transferência de imóveis antes que as novas regras do Imposto sobre Transmissão de Causa Morte e Doação, o ITCMD, sejam aplicadas pelos estados. Só que essa corrida cria duas perguntas importantes. A primeira, essa reforma tributária realmente pode fazer sua família pagar mais imposto? E a segunda, talvez ainda mais importante, seria doar um imóvel às pressas para economizar imposto pode gerar um problema maior do que a própria tributação? Porque planejamento sucessório não é apenas escolher quando pagar imposto, é decidir quem ficará com o patrimônio, em quais condições, quais proteções e quanto controle ainda nas mãos de quem construiu aqueles bens vai ficar. Uma decisão precipitada pode ser difícil, cara, e em alguns casos impossível de se desfazer. O movimento nos cartórios mostra que uma mudança importante está sendo percebida pelas famílias. Quando milhares de pessoas tomam a mesma decisão em um intervalo relativamente curto, normalmente existe uma expectativa relevante por trás daquele comportamento. Nesse caso, a expectativa é de aumento do custo tributário para determinadas transmissões patrimoniais. O ITCMD é um imposto estadual. Ele incide quando alguém recebe bens ou direitos por herança ou doação. Se um pai doa um imóvel ao filho, pode haver ITCMD. Se uma pessoa falece e seus imóveis são transmitidos aos herdeiros, também pode haver essa cobrança. Há regras, alíquotas, isenções e procedimentos variam de um estado para outro. E essa diferença é essencial para entender o assunto. Não existe uma única alíquota nacional aplicada de forma idêntica a todas as famílias brasileiras. Cada estado possui a sua própria legislação. Em alguns, a cobrança já acontece de forma progressiva. Em outros, ainda existe uma alíquota fixa. A reforma não produz um aumento automático e igual para todos. O que ela fez foi estabelecer a progressividade como regra constitucional. Isso significa que o percentual pode aumentar conforme cresce o valor do patrimônio transmitido, do quinhão recebido ou da doação realizada. Patrimônios menores podem permanecer em faixas inferiores. Transmissões maiores podem ser submetidas a percentuais mais elevados conforme a lei aprovada em cada estado. A lógica é parecida com outras tributações progressivas. Quanto maior a base, maior o poder dessa alíquota. Por isso, a mudança tende a preocupar especialmente famílias com imóveis de valor elevado ou patrimônios concentrados. É importante separar aquilo que já está definido daquilo que ainda precisa ser regulamentado. A progressividade do ITCMD já foi estabelecida na Constituição, mas cada estado precisa adaptar a sua legislação. Precisa definir faixas, estabelecer alíquotas e organizar a forma de cobrança dentro dos limites aplicáveis. Portanto, dizer que todas as pessoas pagarão imediatamente mais imposto seria uma conclusão equivocada. Também seria importante afirmar que nada mudará. O impacto depende de três elementos: o estado onde a tributação será realizada, o valor do patrimônio e a legislação que será aprovada ou atualizada. Em alguns casos, a família pode perceber um aumento relevante. Em outros, a mudança pode ser bem pequena. Há situações em que a alíquota atual já está próxima daquela que seria aplicada no novo modelo. E existem famílias que podem se enquadrar em isenções ou faixas inferiores. O problema das manchetes é que elas tentam transformar uma questão patrimonial complexa em uma resposta de duas palavras. Ah, doe agora, ou não mude nada. Nenhuma dessas respostas serve para todas as famílias. O medo de uma conta maior explica parte da movimentação, mas não é o único motivo. Muitas pessoas estão percebendo que sucessão não deveria ser discutida apenas depois de uma morte. Quando o titular do patrimônio ainda está vivo, lúcido e capaz de tomar decisões, existe mais espaço para organizar essa transferência. É possível conversar com os herdeiros, definir regras, analisar custos, distribuir bens de maneira coerente, reduzir a probabilidade de conflitos e escolher os instrumentos mais adequados para cada objetivo. Essa é a diferença entre simplesmente deixar uma herança e construir ali um planejamento sucessório. Não é apenas questão de economizar tempo, é também de organizar a sucessão enquanto ainda existe liberdade
para planejar. Um dos instrumentos mais conhecidos nesse processo é a doação com reserva de usufruto. De forma simplificada, os pais transferem a propriedade do imóvel aos filhos, mas preservam determinados direitos sobre aquele bem. Podem continuar morando nele, utilizando, podem continuar administrando e, conforme a estrutura adotada, recebendo os aluguéis. A chamada nua propriedade fica com o beneficiário da doação, enquanto o usufruto permanece com o doador pelo prazo definido, muitas vezes durante toda a vida. Para algumas famílias, essa solução pode facilitar a sucessão, mas ela não transforma toda a doação em uma boa decisão. Ao transferir a propriedade, o doador está realizando um ato com consequências jurídicas reais. Mesmo mantendo o usufruto, parte do controle patrimonial muda. Por isso, é preciso avaliar cuidadosamente a relação familiar, a necessidade futura daquele patrimônio e as condições previstas na escritura. Também podem ser utilizadas cláusulas específicas, inalienabilidade para restringir a venda do bem em determinadas condições, empenhorabilidade, buscando protegê-lo de certas dívidas, incomunicabilidade para evitar que o patrimônio comunique com o cônjuge beneficiário em determinadas situações, e essas cláusulas não deveriam ser copiadas de um modelo pronto, precisam ter fundamentos, ser avaliadas juridicamente. Uma proteção mal desenhada pode criar dificuldades para vender, financiar, administrar ou até reorganizar um imóvel no futuro. Doar cedo demais é um fator importante e pode gerar riscos que poucas famílias consideram. Imagine pais que transferem quase todo o patrimônio e anos depois precisam vender o imóvel para pagar um tratamento de saúde, ou precisam daquela renda para sustentar a sua aposentadoria, ou enfrentam um conflito com os filhos, ou até mesmo descobrem que o herdeiro possui dívidas, problemas conjugais ou dificuldades de administração. A economia tributária pode até ter existido, mas a liberdade patrimonial ela foi reduzida. Outro risco aparece quando existem vários herdeiros. Doar um imóvel para apenas um filho sem considerar os demais, isso pode gerar questionamentos. Necessidade de compensação e conflitos sucessórios. Existem limites relacionados à parte disponível do patrimônio e à proteção dos herdeiros necessários. Uma doação mal estruturada pode ser contestada futuramente. Antecipar uma doação sem planejamento pode gerar problemas tão grandes quanto deixar tudo para depois. E também existe o custo da própria operação. Doar um imóvel não envolve apenas o ITCMD. Podem existir despesas de cartório, escritura, registro, avaliações, honorários profissionais, regularização documental e, dependendo da estrutura e da diferença entre valores, consequência relacionada ao imposto de renda. A família ela precisa comparar o custo atual com o possível custo futuro. Não basta ouvir que um imposto pode simplesmente subir. É necessário calcular quanto seria pago pela regra vigente, quanto poderia ser pago pela regra futura, quais outros custos surgem com essa transferência. O imóvel ele continua sendo utilizado pelos pais? Existe necessidade de renda? Qual é o risco familiar? Há outros herdeiros? A doação ela faz sentido, mesmo que a economia tributária seja menor do que o esperado. Quando as respostas elas não são colocadas na mesa, a pessoa pode tomar uma decisão irreversível para evitar um custo que talvez nem fosse tão grande. Nem toda economia de imposto representa um bom planejamento. Uma estratégia sucessória também pode envolver outros instrumentos. O testamento permite organizar parte da destinação patrimonial e registrar vontades específicas. Ele não elimina necessariamente o inventário, nem afasta as regras de proteção aos herdeiros necessários, mas pode trazer clareza. A holding familiar pode ser útil em determinados patrimônios, especialmente quando existem vários imóveis, empresas ou necessidade de governança, mas criar uma holding apenas porque alguém disse que reduz impostos pode ser um erro. Ela possui custos altos, contabilidade, obrigações, governança, tributação própria e precisa ter uma finalidade econômica e sucessória coerente. A previdência privada, ela também pode integrar um planejamento, dependendo do produto, dos beneficiários, da legislação e das regras aplicáveis, mas não substitui toda a estratégia patrimonial. Pode funcionar como uma peça, principalmente na organização de liquidez e de proteção financeira dos beneficiários. O ponto central é que não existe um único instrumento que é universal. Existe uma combinação adequada para cada família. Planejamento sucessório não é um assunto apenas de milionário. Uma família com um único imóvel pode enfrentar um inventário complexo. Imagine 3 filhos herdando uma casa. Um deseja vender, o outro quer morar, o terceiro acredita que o imóvel deve ser alugado para gerar renda. Então, mesmo sendo um patrimônio gigantesco, o conflito pode ser enorme. Também existem despesas, prazos e burocracias.
que deixa tudo para o inventário e isso pode deixar junto desse inventário os custos, menos liquidez e maior possibilidade de divergências. Isso não significa que toda pessoa deva doar o imóvel em vida. Significa apenas que ignorar completamente a sucessão é uma decisão equivocada. E normalmente uma decisão tomada sem planejamento não é uma boa decisão. Antes de correr ao cartório, a família deve construir uma fotografia completa da situação. Quais bens existem, quanto vale, quais são os herdeiros, se há dívida, se existem empresas, os pais dependem da renda dos imóveis, existe uma reserva financeira suficiente, qual é o regime de casamento dos envolvidos, há riscos profissionais ou jurídicos, qual imposto é aplicado atualmente no Estado, que mudanças estão sendo discutidas, a doação seria total ou doação parcial, haveria reserva de usufruto, quais cláusulas seriam necessárias. Essas perguntas elas mostram por que a decisão ela exige uma visão jurídica, tributária e financeira ao mesmo tempo. O advogado analisa os efeitos legais, o contador ou tributarista avalia os impostos e o planejador financeiro observa a liquidez, renda, proteção e sustentabilidade patrimonial. Quando essas análises não conversam, pode surgir uma solução eficiente em um aspecto e desastrosa em outro. A corrida para doar imóveis revela algo maior do que a preocupação com o TCMD. Mostra que muitas famílias estão deixando o planejamento sucessório para um momento em que sentiram medo de uma mudança. Só que o patrimônio não deveria ser organizado apenas diante de uma ameaça tributária. Ele deveria ser planejado de acordo com os objetivos da família. Economizar imposto pode ser importante. Preservar controle pode ser ainda mais. Evitar conflitos também. Garantir renda na aposentadoria, proteger herdeiros, manter liquidez, criar regras de governança. Uma boa estratégia tenta equilibrar todos esses elementos, todos conversando entre si. Esperar pode custar mais caro do que planejar, mas correr sem analisar também. A pior decisão é agir apenas pelo impulso da manchete. A melhor é se antecipar com informação, cálculos e planejamento. Um imóvel pode levar 20, 30 ou 40 anos para ser construído ou adquirido. É justamente por isso que patrimônio exige calma. A reforma tributária pode mudar a conta. O Estado pode alterar alíquotas e o valor do imóvel pode até crescer. Mas nenhuma dessas mudanças deveria obrigar sua família a decidir no escuro. E aqui no canal da Sync, nosso objetivo é ajudar você a enxergar o patrimônio inteiro e suas possibilidades, não apenas o imposto da próxima guia. Porque uma sucessão bem planejada não transmite somente imóveis, transfere segurança, organização e tranquilidade para a próxima geração. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, antes que uma nova regra bata a porta e faça a informação entrar primeiro. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.